Você vai fazer duas coisas. Você vai comprar o Seminário 1 ou baixar o Seminário 1 e você vai comprar ou baixar um comentador de Lacan. Pode ser, temos referências brasileiras como, por exemplo, Marco Antônio Coutinho Jorge, Christian Dunker, temos o americano Bruce Fink, temos Ronda Vinásio, nosso companheiro aqui latino-americano, temos o francês Philippe Rollian. Você vai pegar algum desses comentadores, você temos o Vladimir Safato, ele também tem uma boa introdução, e você vai pegar um livro desses aí de introdução, e você vai pegar o Seminário 1 do Lacan e você vai ler concomitante. Por que eu digo isso? O Lacan, ele não teve uma obra linear em relação a conceitos, então uma das dificuldades que se tem ao lê-lo é porque ele não começou falando de assim, hoje eu vou trabalhar esse conceito, eu vou ficar com esse conceito dessa forma até determinado momento. Então, como a maioria do que temos datado em questões textuais são os seminários eram aulas, né, que depois foram datadas pelo genro dele com bastante complicações, que é o Jacques Lemaitre. Então, imagina que eram aulas, então ele não tinha esse compromisso de, né, ter ali uma linearidade que a escrita tanto exige. Mas mesmo assim, você vai pegar e vai começar pelo Seminário 1, com comentadores, e você vai fazendo essa leitura junta. Por que eu digo isso? Porque, bom, tem quem diga também que tem um Seminário 0, Seminário -1, que são textos menores do Lacan, como o Mito Individual Neurótico, também são recomendáveis. Mas eu recomendo o Seminário 1 para você já ter o contato um pouco com a escrita, com os jargões, com esse lugar de que se você não fala francês, muitas palavras em francês com neologismos que precisam estar no texto mesmo traduzido em português. E aí você já vai se identificando um pouco com o estilo da escrita, o estilo da fala nesse sentido, e também com o que ele mais ou menos estava querendo dizer. E aí os comentadores vão te ajudar, porque é claro, eles já mastigaram, eles já ali se desenvolveram em assuntos mais específicos. Então, se você for ler uma introdução do Safatli, tem um capítulo só sobre o estado de espelho. Se você for ler sobre o Marco Antônio Coutinho Jorge, tem um capítulo só sobre a fantasia. Se você for ler o Juan Davenazio, tem um capítulo só sobre o significante. E esses conceitos estão esparramados pela literatura lacaniana. Agora, mais do que isso, além de você ler um comentador juntamente com o seminário, e você pode ir na sequência dos seminários, em algum momento você vai para os escritos, que aí são textos do próprio punho do Lacan. O mais importante são duas coisas, vou dar mais duas coisas. Primeiro, três coisas, né? A primeira é você se inscrever do canal e comentar se você já leu Lacan, onde você está, ou se você só tem interesse em ler, ou se você já leu e desistiu, que esse vídeo também é bem importante para isso. E aí vamos para, de fato, as orientações. Segunda coisa muito fundamental, você vai ler o Lacan, você não vai entender totalmente o que ele está dizendo, você não vai ter muito do contexto, muitas vezes, né, de que ano foi aquilo, o que ele estava estudando, quem era o público dele, as pessoas que apareciam nos seminários, e você vai continuar, tá? Você não vai desistir porque não entendeu. Isso é uma mania muito ruim que nós temos, e eu compreendo o porquê, porque a gente quer ler um texto, a gente é alfabetizado e quer minimamente compreendê-lo. Mas nós temos que entender que Lacan, ele é um autor que fere o nosso narcisismo, ele fere o nosso eu, ele fere todas as nossas pretensões arrogantes de compreender um texto, principalmente nessa onda que tem no Brasil, e até talvez do nosso tempo, né, do mundo contemporâneo, de querer compreender as coisas muito fáceis e rápidas e tudo mais. Então você vai ler um capítulo do seminário, você não vai entender totalmente, você vai seguir. Não é para parar, tá? E você vai ler um seminário inteiro, depois vai ler o seminário 2, o 3, o 4, o 5, assim em diante, são mais ou menos 25 a 26. No Brasil temos traduzido cerca de 18, 19. Né? Alguns outros você tem que procurar ler em francês ou espanhol. Mas o mais importante é isso, você vai lendo e às vezes um capítulo do seminário você vai entender uma frase, e essa uma frase é o que vai ser relevante, tá? Então essa é uma orientação que eu dou, e a última orientação é: não compreenda tão depressa, né? Não tenha esse afã, né, de já querer resumir. Não dá para você sintetizar a obra de Lacan. Se você encontrar alguém que diz assim, não, eu já entendi Lacan, eu li ele, não, corra dessa pessoa. Ou ele tem uma obra densa, ele tem uma literatura, uma escrita barroca, né, com muitos neologismos, com muitas contradições, com um apelo assim bastante intelectualizado muitas vezes. Então ele não é feito para ser compreendido de forma rápida. Então fuja dessa compreensão bastante vaidosa e assim, burra dentro dessa perspectiva de querer compreendê-lo tão rapidamente, tá? Demore nos textos, deguste o texto do Lacan com os comentadores,
E aí você vai fazendo comparações do que os comentadores estão falando, o que está nos seminários, e pouco a pouco você vai ter um nível de compreensão até que você adquira alguma autonomia, já particular conceitos, e aí saiba já ter um nível de diálogo, né, e compreensão maior, até para, quem sabe, transmiti-los, caso seja também o seu interesse. Então, a leitura do Lacan não é fácil, mas nós dificultamos quando queremos ler Lacan como se ele fosse um autor qualquer.